Capítulo 6 de Daniel diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era o primeiro, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel nos assuntos do reino, mas não podiam achar alguma ocasião ou falta, porque ele era fiel, e nenhum vício nem falta foi achado nele. Então disseram aqueles homens: Não acharemos nunca contra este Daniel ocasião alguma, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram um conselho para promulgar um decreto real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o decreto e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, a qual não se pode revogar. Por esse motivo, o rei Dário assinou essa escritura e decreto. E Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, abertas as janelas de seu quarto que davam para Jerusalém, ajoelhava-se 3 vezes ao dia e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes também costumava fazer. Então se ajuntaram aqueles homens e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E foram então perante o rei para lhes falarem do decreto real e disseram-lhe: Não confirmaste o decreto que qualquer homem que pedisse a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: É verdade esta palavra, conforme a lei dos medos e dos persas, a qual não se pode anular. Então eles responderam e disseram ao rei: Daniel, que é o dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia faz a sua oração. O rei, então, quando ouviu essas palavras, ficou muito penalizado e propôs dentro do seu coração ficar a favor de Daniel e livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, a qual foi selada pelo rei com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. E então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum,
nem instrumentos de música aceitou diante dele, e fugiu dele o sono. O rei, portanto, levantou-se ao romper do dia e foi com toda a pressa à cova dos leões. E chegando-se perto da cova, com voz triste, chamou por Daniel e falou o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então falou Daniel ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, o qual fechou a boca dos leões para que não me causassem dano algum, porque diante dele foi achada inocência em mim, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Então muito se alegrou o rei em si mesmo por causa dele, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi Daniel tirado da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E o rei ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres, e não tinham ainda chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes quebraram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que habitam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino todos os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio durará eternamente. Ele livre e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Que palavra maravilhosa, o capítulo 6 de Daniel. Nesse capítulo, nós entendemos a posição de Daniel e a sua fidelidade a Deus. Os invejosos observaram a unção de Daniel, porque Daniel estava sendo honrado e eles não aceitavam. E quando Deus viu a postura dos invejosos, que quiseram armar uma cilada para Daniel, porque eles não aceitavam que Daniel fosse o primeiro, se destacasse. E quando eles armaram essa cilada, falando com o rei sobre o decreto de ninguém fazer oração a nenhum Deus, e viram Daniel orando ao seu Deus, eles sabiam que era ali que ele iria pegar Daniel. E quando eles armaram tudo isso, Deus viu. Deus viu tudo. Porque o coração daqueles homens estavam contaminados com a inveja. Eles queriam, de qualquer forma, destruir Daniel. Porque Daniel era um escolhido. Daniel tinha um propósito. E quando eles falaram ao rei sobre Daniel, o rei ficou indignado porque ele sabia a postura de Daniel, ele conhecia o posicionamento de Daniel no mundo espiritual. Só que ele não podia mais revogar aquele decreto, mas ele jejuou por Daniel. Ele intercedeu por Daniel. E quando ele ouviu a voz de Daniel, ele confiou e acreditou no Deus Todo-Poderoso. E Daniel saiu
com vida daquele local. Porque Deus, Ele dá livramento àqueles que são fiéis a Ele. E quando o rei descobre toda a armadilha, o rei coloca aqueles que fizeram a armadilha para Daniel na cova dos leões. E os leões os devoraram, não somente eles, mas a família inteira deles. E o que essa história traz para nós? A inveja, ela corrói os ossos, ela destrói os ossos. E foi o que os leões fizeram, quebraram todos os seus ossos. Quando Deus quer colocar alguém numa posição, quando Deus escolhe alguém para um propósito, não há nada e ninguém que possa impedir. E se levantam invejosos, todos serão destruídos pelo poder de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que você fique com essa palavra no seu coração. Que Deus possa estar com você, na sua casa, na sua família. E que essa semente da palavra de Deus seja plantada e venha gerar bons frutos. E o versículo que eu deixo para você é este: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.